Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao guarda-roupa de Nossa Senhora, a Rainha da Elegância. É uma alegria compartilhar com vocês um material de pesquisa que foi feito durante meses com muito carinho. Eu e a minha irmã, a Laura, nós pesquisamos, nós estudamos, nós fomos a alguns lugares para conhecer um pouco mais do lugar onde Nossa Senhora escolheu para aparecer e meditar um pouco sobre a simbólica de cada lugar. Como eu já falei em alguns vídeos, tudo é simbólico na natureza e tudo é simbólico nas aparições de Nossa Senhora. Ela escolheu estrategicamente as roupas, os modelos, os tecidos para cada filho que ela apareceu. Aqui nessa aula eu vou compartilhar com vocês um resumo das 7 aparições que eu estudei e que nós vamos publicar a partir de hoje para você ter acesso. Vai ser uma alegria imensa e você vai perceber como Nossa Senhora nos ensina, nós mulheres principalmente, a sermos elegantes e os homens a conseguirem contemplar um pouco o belo nas mulheres também, a partir dela, que é a nossa rainha, que é a nossa mãe e muitos outros títulos que a gente pode dar à Nossa Senhora, inclusive Rainha da Elegância. Eu vou começar falando um pouquinho o que é elegância para você entender como, de fato, a gente pode considerar ela, talvez não, a mulher mais elegante que já existiu. Quando nós falamos em elegância, nós falamos em adequação às circunstâncias e também ao estilo de cada pessoa. A sua personalidade é diferente da minha. Então, quando a gente fala que eu quero me vestir com algo que tenha a minha cara, eu falo justamente de escolher uma roupa que tenha a ver comigo, com a minha personalidade, com a minha essência e também ao lugar onde eu vou, se é de dia, se é de noite, se eu sou mais nova, se eu sou mais velha, se eu tenho um corpo adequado para usar diferentes roupas, se aquela roupa realmente valoriza a minha beleza e várias outras circunstâncias, se talvez é um evento mais formal ou mais informal, se é um passeio com a família ou se eu vou num almoço que é mais formal e exige diferentes circunstâncias e adequação. Vou falar um pouquinho dos países também tem a ver com isso. Eu estou no México nesse momento, perto do Santuário de Guadalupe, e aqui a gente vê de forma comum pessoas que estão ornamentadas com flores, com chapéus. Aqui é comum estar vestido assim. Ou seja, não é chocante ou estranho eu ver realmente pessoas vestidas assim, porque é assim que eles se vestem aqui. Então, se eu usasse um chapéu aqui, que fosse um pouco mais colorido, aqui eu não estaria diferente. Mas se eu usasse em outro lugar, que talvez a vestimenta é um pouco mais formal, talvez eu estivesse chocante ou estranha e aí sim deselegante. Então, quando a gente fala em elegância, a gente fala justamente em eu pensar tudo isso. Será que eu estou adequada, vestida adequadamente para essa circunstância? E não só no meu jeito de vestir, mas também no meu jeito de me comportar. Será que com que tom de voz? Será que o local exige silêncio? Ou eu posso falar, se eu tenho uma voz um pouco mais alta, como é o meu caso, por exemplo, será que eu posso falar mais alto? Será que exige, que eu fale ou que eu me cale? E várias outras coisas que a gente pode encaixar nas circunstâncias. Muita gente me escreve, por exemplo, como eu me visto na missa? Será que eu posso usar batom vermelho na missa? E aí eu sempre digo, é o seu coração que tem que dizer e você precisa analisar as circunstâncias. Será que cabe? Será que, por exemplo, você comunga na boca e aí o batom vermelho pode atrapalhar? Mas isso não é pela cor do batom, você talvez poderia estar com gloss, por exemplo, que não tem cor, e mesmo assim isso seria inadequado para essa circunstância especificamente. Então não tem a ver com a cor, tem a ver com a adequação à circunstância e com o que o seu coração, que está bem informado ou deve estar bem informado, diz para você que como você deve se adequar. Então, quando a gente fala em elegância, a gente fala em tudo isso. E Nossa Senhora, vocês vão ver que estava adequada a cada circunstância. Eu vou começar falando um pouquinho de cada aparição que eu analisei e dando alguns detalhes que inclusive podem te ajudar a se portar e ser mais elegante, o que Nossa Senhora me ensinou. Dentro de cada aparição, dentro da imersão completa, eu preparei todos os detalhes, desde os pés à cabeça, e o lugar, o ambiente, o país, as cores de cada país, as texturas de cada país, os símbolos de cada país. Todos estão contidos nessas análises da imersão completa. Aqui eu vou te dar alguns spoilers, para você também aprender com Nossa Senhora e perceber como realmente ela era elegantérrima. Vou começar falando um pouquinho do que a gente analisa, o quando a gente vai se vestir, isso pode te ajudar também, o
que eu preciso pensar? Bem, eu preciso pensar primeiro no meu cabelo, como é que ele vai estar arrumado? Será que ele precisa estar solto? Será que ele precisa estar amarrado ou com algum penteado? Cabe algum penteado? E no caso de Nossa Senhora, tem um detalhe aqui. Além de tudo, para algumas culturas, determinado tipo de cabelo, eu vou falar depois de algumas aparições, simbolizavam uma coisa específica. E ela estava adequada com a mensagem que ela iria passar, inclusive com o penteado dela. Vou comentar depois. Então, o cabelo é o primeiro aspecto. Depois nós temos a maquiagem. Nossa Senhora sim se maquiava, isso é incrível. Nas aparições, principalmente numa especificamente que eu vou comentar aqui, ela estava de batom, ela estava maquiada. Então, vamos lá. Depois a gente tem as roupas. As roupas, os modelos das roupas, que precisam estar adequados às circunstâncias, se é evento formal, se é evento informal, e também a minha idade, né? Será que me cabe determinado tipo de roupa? Nossa Senhora se adequava a isso também. Fiquem, não me surpreendo realmente porque ela é a rainha da elegância, mas é incrível como quando ela estava com o bebê nos braços, ela tinha um tipo de roupas. Quando ela estava grávida, ela tinha outro tipo de roupas. Marcava lugares diferentes do corpo dela, modelagens diferentes. Então, isso é incrível pensar. Depois nós temos também os acessórios de Nossa Senhora. Ela usava acessórios, ela tinha, aliás, na Terra pode ser que ela tinha um guarda-roupa pequeno. Eu e a Laura estivemos em Loreto, que era a casa onde ela viveu com São José e com Jesus, e tinha um baúzinho, tinha um baú relativamente pequeno. E esses baús geralmente eram onde se guardava roupas. Então, de fato, acredito que o armário de Nossa Senhora, o guarda-roupa de Nossa Senhora em vida era pequeno, mas no céu ela tem um armário gigante, porque as aparições realmente é muito incrível como são singulares, cada aparição ela aparece com um look diferente e é incrível realmente como ela varia, como se antes ela tinha uma cartela de cores e um estilo pessoal, agora ela tem todos. Então é isso que vocês vão perceber aqui nas aparições. Depois a gente também tem a adequação às circunstâncias, então depois os acessórios incluem o calçado, inclui a bolsa quando nós usamos, mas no caso de Nossa Senhora, bolsa não tinha, mas ela tinha anéis, ela tinha colares, ela tinha broche, ela tinha vários acessórios que estavam incluídos na mensagem que ela iria passar, adequação às circunstâncias e também ao que ela simbolizava naquele momento, né? Geralmente, como rainha, dependendo de onde ela aparecia, ela tinha um tipo de acessórios, em outro ela tinha outros. Isso é incrível. Vou citar só um de cada aqui, para vocês terem um gostinho de como Nossa Senhora realmente era estratégica, era elegante e sabia de tudo, né? Sabe de tudo, porque isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Nossa Senhora é realmente mãe, mas mais do que mãe, ela é rainha, a rainha do céu e rainha da terra. Assim como a mensagem de Guadalupe. No manto de Guadalupe, nas vestes de Guadalupe, ela trouxe essa mensagem, que ela era a rainha do céu e da terra. Isso significa que ela é rainha agora, presente, que ela não está só no céu, que ela também está aqui. Ou seja, ela é viva, ela é presente. Inclusive o manto de Guadalupe tem 37 graus. Uma pesquisa científica feita no manto, eles constataram que o manto tem 37 graus Celsius. Essa é a temperatura de uma pessoa viva. Um manto, um tecido, não tem como ter essa temperatura. Ou seja, Nossa Senhora é viva aqui em Guadalupe, mas ela é viva em todos os lugares. Então, essa é uma das coisas que eu quero te mostrar, como ela é presente, como ela é viva e como nas mensagens que ela traz, ela deixa claro isso. Aqui para o índio Juan Diego, ela fala justamente isso. Não estou eu aqui, não estou eu aqui, que sou sua mãe. Então, justamente, essa é uma das mensagens que ela, nesse caso, ela falou isso a ele. Mas no manto, ela deixa isso escrito, né? Não são vestes apenas, são símbolos. É um livro que ela escreveu para aqueles índios e para todos nós que hoje vemos esse manto e estudamos as pesquisas que foram feitas a partir do manto. Então, vamos lá. Então, adequação às circunstâncias. Várias circunstâncias que vocês vão encontrar na imersão completa. Vou falar das 7 aparições agora. Tentei seguir uma ordem cronológica. Então, as primeiras aparições, elas são realmente as primeiras aparições, cronologicamente, aquelas que foram constatadas pela Igreja, confirmadas pela Igreja Católica. Então, são todas... tem algumas que ainda não foram confirmadas. Essas eu não utilizei na pesquisa. Mas essas 7 aparições são
aparições confirmadas pela Igreja Católica, e todos os detalhes são aqueles que são dos videntes. Os próprios videntes descrevem, então alguns videntes que são também confirmados pela Igreja Católica, né, a idoneidade desses videntes, né, a autenticidade da mensagem. Então foram esses detalhes que eu utilizei para fazer essa pesquisa. Vamos começar então com Maria de Nazaré, em vida. Maria de Nazaré em vida tem um livro da Ana Catarina Emmerich, Beata Ana Catarina Emmerich, que ela narra, né, a vida, paixão e morte do Cordeiro de Deus. Em alguns trechos desse livro, ela vai narrar, né, ela vai descrever como eram as vestes de Nossa Senhora. Gosto de pensar que entre tantas coisas ela quis, ou Deus quis, que as vestes fossem registradas. Isso significa que são importantes, né? Poderia ter tantos detalhes que ela observou, as vestes foram importantes. Então, por isso que é importante a gente conhecer o que Nossa Senhora nos ensina. E no caso das vestes de Maria de Nazaré, uma coisa que chama muita atenção e que independe de classe social, independe de idade, é que a descrição da Ana Catarina Emmerich é que aquelas vestes, no momento da paixão, tem outros momentos que eu vou descrever na imersão completa, mas no momento da paixão me chamou muito a atenção que ela estava asseada, limpa, apesar de ter passado a noite ali, apesar do orvalho da noite umedeceu as vestes, mas estava alinhada, nenhuma prega do vestido estava fora do lugar, é assim que Ana Catarina Emmerich descreve, ou seja, apesar do desespero de uma mãe que vê o sofrimento do filho, então ela descreve, né, que ela estava com os olhos vermelhos de tanto chorar, de passar a noite ali, né, de ver o filho, o que estava para acontecer, ela sabia o que ia acontecer, mas ainda assim, nenhuma prega do vestido estava desalinhada, nada estava sujo, ao contrário da descrição de Maria Madalena, né, que estava suja, que estava com as vestes rasgadas, né, porque estava desesperada. Nossa Senhora, apesar da dor que ela sentia, ela estava impecável, né, ela estava alinhada. Isso me chamou muita atenção. O que ela nos ensina? Que asseio pessoal, que ordem, que harmonia, que proporção, que ela estava devidamente alinhada mesmo no momento de desespero. Ou seja, havia um equilíbrio no comportamento dela que também se refletia nas vestes dela. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês. Asseio pessoal, independe de idade, independe de classe social, todos podemos ter, né? É o primeiro item da elegância. Depois, vamos para os cabelos de Nossa Senhora. Vou citar aqui uma Nossa Senhora que talvez seja nova para você, porque foi também para mim. Nossa Senhora de Las Larras. Nossa Senhora de Las Larras é uma aparição lá na Colômbia, que foi uma imagem muito parecida com Nossa Senhora de Guadalupe. Inclusive, é interessante pensar que Nossa Senhora se assemelha aos seus filhos. E por se assemelhar aos seus filhos e a gente ter uma hegemonia, uma cultura semelhante na América Latina, na América Central, né? Eram muitos indígenas que povoavam essas terras aqui, são aparições muito semelhantes, porque ela utilizou símbolos da cultura desses indígenas, né? Ela veio como mãe, né? Mãe, no caso de Las Larras, né? Ela é citada como mestiça, ou seja, né? A vidente olha para ela e fala a mestiça, assim como ela estava com o menino, nessa aparição ela estava com o menino Jesus nos braços, e ela fala, né, o mestiço, a mestiça e o menininho mestiço. Então é muito bonito pensar que Nossa Senhora estava adequada, né, àquele lugar, a mensagem que ela veio trazer, então toda a roupa dela é simbólica. Essa inclusive é uma aparição que, semelhante a Guadalupe, a sua imagem fica na rocha, ou seja, não é uma pintura, não é uma escultura, foi ela mesma que escolheu aquelas vestes e escolheu estampar naquela rocha as vestes com aquelas cores, cores alegres, cores vivas. E no caso dos cabelos, ali eu tenho um cabelo gigante, né? Um cabelo grande, um cabelo que é até um pouco encaracolado, não é tão liso. No caso dos indígenas, eles identificavam o cabelo solto como sinal de virgindade. Então, quando eles olharam para essa imagem, veja que bonito, né? Pensar que ela pegou um aspecto da cultura deles, que era importante, e trouxe essa mensagem. Ela com os cabelos lisos, aliás, com os cabelos soltos, longos no caso de Las Larras, e um pouco encaracolados. Então, provavelmente, né, a cultura, não só a cultura, mas as mulheres daquele local, naquela época, e provavelmente ainda hoje, né, porque muito se perpetua, eram assim. Então ela se assemelhou a isso. Então
ao trazer os cabelos soltos, ela estava adequada à mensagem, à verdade, que é que Nossa Senhora é sempre virgem, imaculada, né, desde a sua concepção, ela foi concebida e concebeu sem pecado original. Então, nos cabelos soltos, ela trazia essa mensagem, e nos cabelos encaracolados e muito longos, ela se identificava com as mulheres daquela região, daquela cultura. Aqui eu também quero comentar a maquiagem de Nossa Senhora. Nessa aparição especificamente, ela tem batom vermelho, né? Que isso foi, para mim, foi uma constatação uma feliz constatação, porque eu já refletia sobre isso, que não é a cor do batom que nos faz estarmos adequados ou não estarmos adequados, né? É justamente o todo da nossa imagem, a nossa personalidade, né, as circunstâncias. Então, quando a gente vê Nossa Senhora aparecendo de batom vermelho, com certeza as mulheres daquela região, daquele local, usavam costumeiramente batom vermelho. Então ela estava maquiada com batom vermelho para se assemelhar às mulheres daquele local, a mãe deles. Então há uma mensagem muito bonita, uma adequação muito bonita às circunstâncias nessa imagem especificamente. Então maquiagem tem que estar adequada às circunstâncias, se é para uma festa, se é para missa, se é para uma festa, precisa estar adequada às circunstâncias e também à sua personalidade. Se você estudar um pouquinho de coloração pessoal, você vai ver que tem pessoas que ficam até sensuais usando um batom rosinha, por exemplo, porque talvez não é daquela cartela de cores e só o batom aparece, então a boca destaca. Já se eu uso um batom adequado à minha cartela de cores, pode ser que fique neutro para mim na composição do todo. Então isso é importante você saber, que a cor, ela é única para nós, então ela vai se adequar ao teu lábio, ela vai se adequar à tua imagem e depois sim à circunstância. Então, primeiro a nossa personalidade, primeiro a nossa coloração pessoal, que incrivelmente Deus escolheu para nós, então importa sim, vai fazer diferença no todo, na escolha do batom, na escolha da maquiagem, porque vai ficar natural para nós. Costumo brincar, né? Quem tem uma cartela mais suave, coloca uma unha nude e realmente fica maravilhoso. Se eu coloco uma unha nude e eu tenho uma cartela intensa, a cor aparece, né? Como se a pessoa só olhasse para minha mão. Então, a cor nude, para mim, chama mais atenção do que se eu usar uma cor mais intensa. Então, isso que você precisa saber, né? Deus escolheu uma cartela de cores para nós, então importa sim a adequação à nossa personalidade e à nossa cartela de cores. E depois sim as circunstâncias, se cabe ou não cabe usar aquela determinada cor naquele ambiente. Você não vai de preto, você não vai ser uma madrinha de casamento de preto, né? Preto tem uma mensagem, né, que pode remeter ao luto em algumas culturas, em outras não, talvez em algumas culturas é alegria, então é isso que você precisa entender. A adequação também tem a ver com isso. Mas, ou de branco, que a noiva usa branco, então você vai competir com a noiva, então é deselegante. Então isso também não é a cor, e sim a adequação da cor àquela circunstância. Então, depois disso, vamos falar de cores, inclusive. A segunda aparição que eu analisei foi Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, ela aparece de marrom, e tons de marrom, vários tons de marrom, tons de terra, tons de caule, tom de animais de serviço. E o que é interessante a gente perceber? Que ela apareceu aos carmelitas, inclusive num momento em que o Frei, né, o monge que apareceu, né, que ela apareceu para ele estava trabalhando, ele usava uma escápula sobre os ombros, que era uma roupa de trabalho, uma veste de trabalho. E Nossa Senhora aparece vestida como ele, com aquela escápula, e aí traz a mensagem, né, desse servir, né? Ou seja, quando a gente olha para as cores marrons, esses tons de marrons, a gente vai encontrar esses tons nos animais de serviço, entre muitos outros lugares que eu comento mais na imersão. Mas isso é incrível pensar, que ela trouxe uma mensagem de servir. Ela que é rainha, claro que ela é rainha, ela continua sendo rainha mesmo ali vestida como escápula, mas trazendo essa mensagem, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, né? Quem quiser ser o mais grande, que sirva, e ela é a primeira a servir, né? Em servir em vida, ao dizer o seu sim, né? Ao dizer o fiat, e faça-se em mim, segundo a vossa palavra, e todo um Magnificat que a gente pronuncia em determinados momentos da liturgia. Então é muito bonito pensar que ali ela traz a mensagem de serviço, justamente usando o marrom, que é uma cor que está nos animais de serviço e que é a cor dos carmelitas. Então é muito bonito pensar realmente que ela se adequou às circunstâncias, mas também a mensagem que ela traz, e isso não só ali, mas em todas as aparições. Em Guadalupe ou em Las Larras, ela trouxe uma mensagem mais alegre, e é com roupas com cores vivas, em um lugar que é mais colorido, que tem a lógica do colorido,
Vou falar um pouquinho mais de Guadalupe depois, e isso é incrível pensar. Então, a cor também é uma adequação às circunstâncias. Já comentei algumas coisas, mas aqui Nossa Senhora também se adequa, no caso de Nossa Senhora do Carmo. Depois, a terceira aparição é justamente Guadalupe. Guadalupe eu poderia comentar muitas coisas, pretendo fazer uma aula específica comentando algumas coisas que eu descobri aqui, olhando para a imagem, que não estão na imersão, né? Pretendo fazer um complemento dessa imersão, mas é incrível pensar em Nossa Senhora de Guadalupe que os acessórios que ela usava, que é um outro item do checklist de estilo, que é um outro item do checklist da elegância, os acessórios que ela usava também estavam adequados e também traziam mensagens para aqueles índios que a viam. Primeiro, eles identificaram nas vestes que ela era a rainha do céu e da terra. Mas como eles identificaram isso? Pelas cores que ela usava também, que vocês vão encontrar isso lá na imersão, não vou trazer tanta coisa aqui, já comentei as cores de Nossa Senhora do Carmo. Mas quando a gente vai para os acessórios, ela usava um broche aqui no pescoço que tinha uma cruz. Essa cruz era a cruz que os padres que estavam catequizando os índios usavam. Quando eles viram que ela, naquela roupa, dizia que ela era a rainha do céu e da terra e que ela usava uma cruz semelhante às que os padres usavam, o que eles entenderam? Ela é rainha também deles. Ou seja, era um convite a eles, né, para que eles ingressassem na religião, para que eles fizessem parte da religião, né? Essa nova civilização do amor, que inclusive vai estar em outras partes da veste. Então, olha que bonito isso, pensar. E isso todas as vestes, eu estou falando aqui pequenos aspectos, mas todas as vestes, em cada detalhe da veste, tem algo de simbólico para aqueles indígenas e que nos ensina sobre como Nossa Senhora tem que ser mãe de Deus. Para saber tudo isso, ela tem que ser mãe de Deus. Inclusive foi isso que eles pensaram, né? Como ela sabe tudo isso sobre nós? As vestes eram todas as vestes que Nossa Senhora usou tinham símbolos da cultura deles. E como eles tinham uma cultura que era muito simbólica, né, baseada na observação da natureza, os índios observavam muito a natureza, não foi difícil para eles lerem o manto de Nossa Senhora, lerem as vestes de Nossa Senhora e perceberem que aquela era sua mãe, era a rainha do céu e da terra, era a mãe de Deus, né, que trazia justamente esse convite, né, a fazer parte da nova civilização do amor. Então, essa é aqui um spoiler, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, você vai encontrar muito mais lá na imersão completa. Então, vamos para a próxima, que é Nossa Senhora Aparecida. Claro que eu não poderia deixar de citar Nossa Senhora Aparecida, vou continuar essa reflexão aqui, porque assim como para os indígenas, em Las Larras, ela apareceu muito próxima, né, fazendo com que as pessoas reconhecessem nela a mãe, em Nossa Senhora Aparecida, é justamente uma aparição que vem quando se precisava, se pedia, se clamava pela abolição da escravatura. E Nossa Senhora aparece, né, ela é de terracota, ou seja, de terra, ela aparece, né, nas águas lamacentas daquele rio e ela fica mais escura, ou seja, a gente fala que é uma imagem morena justamente porque ela ficou mais escura. E Nossa Senhora quis isso, ou seja, ela quis que aqueles escravos olhassem para aquela imagem e de alguma forma vissem também a sua mãe, né, vissem a rainha do céu e da terra e se sentissem amados por ela. E quando a cabeça de Nossa Senhora, quando aparece em duas partes, né, o corpo e a cabeça aparecem separados e depois se juntam, também havia naquela época muitos martírios, né, de escravas que engravidavam e que eram decapitadas, né, que ela e os filhos eram mortos, ou seja, era um martírio daqueles bebês e das escravas que eram mortas desse jeito e os corpos jogados no rio. Então, olha que bonito, aquelas escravas, né, ou os outros escravos que sabiam desses casos, com certeza, ao saberem que Nossa Senhora aparece, né, o corpo e a cabeça aparecem separados naquele rio em que os corpos eram jogados, com certeza se sentiram amados por Nossa Senhora. Ela mesma aparece assim, ela mesma quer fazer com que aqueles escravos... Então imagina que se para nós a mensagem de Nossa Senhora de Aparecida é tão importante, imagina naquele momento para aqueles escravos. E o primeiro milagre dela é justamente o milagre de um escravo que havia fugido de uma fazenda, é encontrado e passa por ali. Ao passar por ali, ele faz uma reverência na frente da imagem de Nossa Senhora e as suas correntes caem, né? Ele é liberto naquele momento, porque por milagre de Nossa Senhora, é claro. Então ela quis realmente deixar essa mensagem, né, de que
era necessário que os escravos fossem libertos, que ela era mãe deles e que era necessário que eles fossem libertos. Então, olha que bonito pensar que ela estava adequada à mensagem, ao lugar. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura, então realmente era uma necessidade, e ela aparece com essa mensagem linda, né? Eu sou a mãe de vocês, eu estou com vocês, eu amo vocês. Então, se para nós é tão significativo, imagina para eles naquela época, naquele momento. Então, assim como foi para os indígenas em Guadalupe, em Las Larras, assim como foi para São Simão Stock, lá para os carmelitas, em Nossa Senhora do Carmo, também é para nós essa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi feita por um artista, alguém fez essa imagem, mas ainda assim Nossa Senhora escolheu que aquela imagem iria aparecer nas águas do rio e com esse milagre, né, de se unir a cabeça e o corpo. Então é isso que ela escolheu para aparecer, com essa imagem, com essa roupa, entre aspas, que ela escolheu para aparecer. Então esse é o spoiler aí de Nossa Senhora Aparecida. Depois a gente vai para Nossa Senhora das Graças, gente, Nossa Senhora das Graças. Vejam que eu estou aqui, né, eu falo lá das cartelas de cores no curso, tá? Então, todos os países têm uma cartela de cores, todas as Nossas Senhoras têm uma cartela de cores. Talvez você perceba por que, se você já sabe a sua cartela, por que você gosta tanto. Claro que tem memória afetiva, talvez alguma mãe que rezava e você ganhou um carinho por aquela Nossa Senhora, mas pode ser também pelas cores. E Nossa Senhora das Graças, que vejam que aparece no Brasil de uma forma, aparece em Las Larras, na Colômbia, de outra, aparece em Guadalupe, no México, de outra, aparece lá na Inglaterra, São Simão Stock, de outra. E como que ela aparece em Paris? E aí eu vou citar uma frase de Santa Catarina Labouré, que vai descrever assim, né, quando ela chegou na capela, ela ouviu o farfalhar da seda. Gente, farfalhar da seda, quando a gente pensa no tecido seda, o tecido seda é um tecido mais refinado, um tecido que é mais fino, mais refinado, um tecido de rainha mesmo. Então, então vejam, eu tenho a seda, eu tenho Paris. E quais os acessórios que Nossa Senhora das Graças usava? Muitas pedras, ela tinha muitos anéis dos quais saíam luzes. Então vejam, eu tenho Paris. Lá em Paris, ela aparece de seda, ela aparece de pedras preciosas, ela aparece exatamente como uma rainha. Então vejam que havia uma adequação à circunstância, né? Por que aqui ela aparece, né? E até a sua imagem é gravada numa tilma, né? No mais simples tecido que existe. E lá ela aparece de seda, e lá ela aparece de pedras preciosas. Então há um contexto de Paris, da Torre Eiffel, do que simboliza Paris, das montanhas de Paris, da cultura de Paris com a cultura do México, com a cultura do Brasil, com a cultura da Colômbia, com a cultura da Inglaterra, que vocês vão perceber que é incrível, com uma paleta de cores. Nós pegamos, né, eu e a Laura pesquisamos elementos que são originais de cada país, né, de cada país que Nossa Senhora aparece. O que era, claro que agora a gente planta em todos os lugares tudo, mas tem coisas que são só daqui, tem coisas que são só da Colômbia, que nasceram na Colômbia, que Deus colocou na Colômbia pela primeira vez originalmente. E é isso que vocês vão ver lá na imersão completa. Como a paleta que Nossa Senhora escolheu tem a ver com a paleta que Deus fez naquele país. E em Paris não é diferente. Nossa Senhora aparece de branco, de seda, que tem a ver com o inverno. O branco puro a gente só tem na neve. E o azul, que também é uma cor fria, assim como o branco. Então, vejam que aqui as cartelas de inverno vão se identificar muito, assim como quem é primavera vai se identificar mais com Las Larras, quem é outono vai se identificar mais com Nossa Senhora do Carmo, e assim sucessivamente. É incrível mesmo como a paleta do país tem a ver com a cor que Nossa Senhora escolheu. Por fim, nós vamos ter Nossa Senhora de Fátima, que muitos brasileiros têm devoção a ela, justamente porque nós somos colonizados por portugueses e que trouxeram Nossa Senhora de Fátima, essa devoção de Nossa Senhora de Fátima para cá. E quero comentar uma coisa sobre Nossa Senhora de Fátima comparativamente. Acabamos de sair de Paris, que Nossa Senhora aparece de seda. E aí lá, e de longo, né, vestido longuíssimo inclusive, né, tanto que ela ouvia esse farfalhar da seda, que era provavelmente o vestido, né, quase arrastando de Nossa Senhora. Aqui também ela arrasta um pouquinho, né, tem essa sobra de vestido, mas como que Nossa Senhora aparece lá para os pastorinhos, né, para aqueles pastorinhos lá de Fátima? De vestido midi, com um vestido um pouco mais curto, que
não tinha tantas pregas, ou seja, ela era um pouquinho mais reta, um pouco mais simples mesmo. Se para Santa Catarina Labouré ela parece pomposa, de rainha, lá para aqueles pastorinhos de Fátima, para que eles se identificassem com ela parece muito mais simples. Com uma cor única, né, tinha detalhes de ouro, ou seja, ela deixava claro que ela era a rainha, mas ao mesmo tempo rainha deles, né, mãe deles. E aí com uma simplicidade que a gente percebe nas vestes claramente, né, ela aparece em cima de uma árvore, ela aparece durante o dia, lá em Paris ela aparece à noite, então noite, Paris. Vão somando aí os elementos, depois vocês vão ver na imersão completa como tudo, absolutamente tudo é simbólico, inclusive o horário que ela aparece. E, inclusive isso, as paisagens do país, as cores do país, a pessoa para quem ela aparece, tudo isso é estrategicamente pensado e eu quero te convidar a ingressar na imersão completa para saber mais sobre isso. É incrível como depois dessa imersão você vai perceber como a sua devoção vai se tornar mais viva, mais real. Deus nos deu todos os sentidos para que a gente pudesse imaginá-lo. Nossa Senhora também quer que nós a imaginemos. Ela também quer que nós apliquemos todos os sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, para enxergá-la, para vê-la desde agora. Para que a gente consiga que ela se torne mais próxima. Que ela como mãe, que a gente consiga imaginá-la a ponto de conseguir deitar a cabeça no seu colo, a ponto de conseguir abraçá-la, a ponto de conseguir chamar mamãe, mamãe, eu preciso de você. Todas essas imagens, todas essas cenas, tudo que eu tentei fazer nessa imersão foi para você não só ter certeza que ela é a mãe de Deus, porque não tem como uma mulher comum saber tantas coisas, uma mulher comum conseguir fazer tantos milagres, inclusive, porque cada aparição é um milagre, o manto de Guadalupe é um milagre, a imagem na pedra de Nossa Senhora de Las Larras é um milagre, nada explica, a ciência não explica, a NASA já estudou o manto de Guadalupe, não consegue explicar, e cada aparição tem o seu significado, tem a sua mensagem, inclusive, eu falo disso na imersão. Nossa Senhora também escolheu as roupas pensando nisso, a quem ela iria falar e o que ela iria falar. Eu te convido a clicar aqui embaixo, né, buscar o link da imersão se você está em algum grupo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu quero que essa mensagem, né, que a mensagem das vestes de Nossa Senhora chegue a muitas, muitas, muitas pessoas. Eu quero que você possa compartilhar, possa conhecer, possa saber mais, possa já desde agora, já entrar nessa imersão, já começar a assistir as aulas nesse minuto, nesse momento, no teu primeiro tempo livre, porque eu tenho certeza que vai ser um antes e depois. Que você vai conseguir ter Nossa Senhora mais presente na sua vida, mais viva, mais real, mais palpável, e vai conseguir amar ainda mais a nossa mãe. Perceber como ela é perfeita em tudo, cheia de graça, é claro, Deus é que a fez assim, Deus está acima dela, ela foi criada, criatura, mas ainda assim uma criatura perfeita, que Deus deu todas as graças e que por isso ela é tão maravilhosa e por isso ela nos ensina tanto sobre elegância, sobre comportamento, sobre tudo que vocês podem imaginar, ela pode ser o nosso modelo, principalmente para nós mulheres. Então o objetivo desse curso também é te ensinar sobre elegância. A última aula, inclusive, eu gravei com um checklist da elegância. O que Nossa Senhora me ensinou e como nós mulheres podemos ficar mais elegantes a partir das aparições e de tudo que ela me ensinou analisando suas vestes. Mas também, esse curso eu quero deixar claro que não é só para mulheres. Essa imersão é também para os homens. Eu enviei para 2 sacerdotes antes de publicar esses vídeos e o feedback foi muito bom, inclusive com a facilidade de fazer oração depois de assistirem às aulas, né? É justamente essa capacidade de visualizar que se tornou muito mais simples, né? Que se tornou muito mais palpável. Então, não é só para as mulheres, é também para os homens. Então, se você é mulher e comprar, seu marido também pode assistir, os seus filhos também podem assistir. Todos nós somos chamados a ser marianos, todos nós somos chamados a sermos mais amantes de Nossa Senhora, amarmos mais Nossa Senhora. Então, você que é homem também está convidado. Você que é mulher, compartilha com seus amigos homens também, para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo, né, que possam ter acesso para aprender com Nossa Senhora, para conhecer Nossa Senhora, mas também para ajudar talvez outras mulheres ao seu redor. Então, é para todos, é para homens, para mulheres, para crianças, para sacerdotes, para religiosos, para leigos, para todo mundo que ama Maria
ou que quer conhecer Nossa Senhora. Aqui, quando Nossa Senhora apareceu no manto, milhares de indígenas e de outras pessoas se converteram. Houve uma conversão muito, muito, muito grande, porque quando eles viram aquele manto, aquelas vestes, milhares se converteram. Então, quem sabe agora, você vendo as vestes de Nossa Senhora, você também possa ser tocado, seu coração possa ser tocado pela Mãe de Deus, que é tão maravilhosa, que é tão rainha da elegância, como você vai ver, vai poder constatar a partir das aulas. Eu não tô aqui para te convencer, tô aqui para te mostrar. E eu espero que você mesmo, que seu coração talvez seja tocado depois dessas aulas. Então, encaminha para os seus amigos, para todos, homens, mulheres, crianças, mais velhos, mais novos, porque essa imersão é para todos que querem conhecer e amar mais a Mãe de Deus e Mãe Nossa. Um beijo!